Olá, bom dia a todos. Estás na edição diária do Águia News, o meu nome é André. Vamos aqui falar sobre o Benfica, entrada e saída dos jogadores e início da temporada. Bom, a notícia que surge hoje em grande destaque nos jornais é a confirmação que o Benfica apresentou uma proposta, neste caso de 10 milhões de euros, por Fredrik Karstens, pela pessoa de Rui Pedro Brás, que deslocou-se aos Países Baixos e apresentou essa proposta ao Feyenoord. Essa proposta, segundo a Bola, foi confirmada por fontes do próprio clube. Portanto, o próprio clube assume que o Benfica apresentou esta proposta de 10 milhões mais objetivos. Bom, inicialmente falou-se em 15, por 10 milhões acho que poderia ser um negócio interessante por este jogador de 26 anos. 15, como disse ontem, seria muito. 10 mais objetivos, dependendo também de quais os objetivos, já acho mais plausível. Porque se o Benfica paga 10, mas eventualmente com objetivos poderá pagar os 15 na mesma, mas esses objetivos pressupõem que o jogador tem alguma utilização e algum rendimento, portanto aí já é diferente. Mas vamos aguardar também para saber quais os objetivos. Este jogador, segundo o próprio Van Hooijdonk, que eu tomei conhecimento das declarações do Van Hooijdonk há uns dias atrás, é um jogador muito evoluído do ponto de vista tático, tecnicamente também interessante e é um jogador acima de tudo de equilíbrios, que é muito bom na recuperação e entrega de bola. E portanto, a opinião que eu tenho deste jogador é baseada essencialmente nos relatos que tenho, não só vossos, como de alguns antigos jogadores do Benfica e também de alguns vídeos que eu vi no YouTube. Nunca vi um jogo do jogador nesta pré-época, mas nunca acompanhei o Fredrik Karstens, portanto não tenho assim uma opinião devidamente fundamentada, mas tenho uma boa impressão deste jogador. E por isso esta notícia que o Fredrik Karstens, que o Benfica avança mesmo com uma proposta oficial para o Fredrik Karstens, significa que a proposta a ser aceita, que o Weigl e o Meite também já têm mais ou menos o seu destino traçado, uma vez que o que tem sido dito na comunicação social é que o Arsene só entrava se isso o Meite ou o Weigl. Portanto, eu suponho que o Weigl já tenha mais ou menos o seu futuro encaminhado, ou o Meite. As notícias que surgem no jornal A Bola em relação a essa situação é que o Meite tem interesses em Itália e em Espanha, mas não avançam com clubes. Dizem que existem interesses. Acredito que poderá existir alguma sondagem, mas propostas reais aparentemente não surgiu ainda pelo Meite. O Julian Weigl, a Bola diz que o Benfica está disposto a vendê-lo por um valor um pouco abaixo dos 20 milhões, que foi o valor que o Benfica pagou em 2020 ao Borussia Dortmund. O Weigl tem 26 anos, é internacional germânico, e tem clubes interessados. Borussia de Mönchengladbach é um dos mais fortes candidatos a receber o jogador, tal como o Eintracht Frankfurt. No entanto, o Record diz-nos que o Benfica, e aqui já é uma notícia do Record, diz-nos que o Benfica poderá eventualmente emprestar Weigl, ficando o clube receptor a pagar o salário do jogador na íntegra. Isso também poderia ser uma solução interessante, uma vez que o Weigl, com a entrada do Arsene, com a afirmação do Florentino, aparece como uma opção de recurso e, nesse sentido, seria interessante o Benfica poupar um salário de um jogador que recebe bem. O próprio jogador a ficar no Benfica como suplente em ano de Mundial não me parece que seja o melhor para a sua carreira e, nesse sentido, eu aprovaria também a saída do Weigl por empréstimo, caso o clube receptor pague a totalidade do seu salário. Mas, claro, para isso tem que vir realmente o Fredrik Karstens. Em relação também, o Benfica vendeu o Nuno Santos à MLS, portanto, portanto, à Liga Norte-Americana. A verba inicial será 1 milhão, podendo o Benfica receber mais qualquer coisita. É um jogador que tinha 23 anos, estava na equipa B, o ano passado esteve no Passos de Ferreira, e é um jogador que veio para a MLS. Em relação também ao jogo de hoje, portanto, o Benfica vai abrir o campeonato hoje, com o jogo contra o Arouca. Portanto, é sempre bom com um clube grande e com história como o Benfica. O Benfica não nega a sua grandeza. Inicia a Liga Portuguesa, é bom para o marketing da própria Liga. E segundo, tanto o Record como a Bola, o 11 que eles anunciam para o jogo de hoje à noite, às 20 horas, é um 11 idêntico. Portanto, Odisseias na baliza, Odisseias Vlaco Dimos na baliza, Grimaldo, Morato, Otamendi, Gilberto, Enzo, Florentino, João Mário, Rafa,
David Neres e Gonçalo Ramos. Portanto, basicamente, os jornais estão a dizer que o 11 vai ser igual ao 11 da Liga dos Campeões. Eu inicialmente, ontem não acreditava nisso. Ontem, durante o dia, não acreditava muito que o Roger Smith iria repetir o 11. No entanto, face às declarações que eu só tive a oportunidade de ler, de assistir hoje da conferência de imprensa que o Roger Smith deu ontem, já começo a acreditar que ele pode repetir o 11, porque ele disse que os jogadores que jogaram na Liga dos Campeões praticamente não treinaram esta semana, e ele poderá ter dito isto no sentido de que os jogadores vão estar frescos para o jogo, ou então poderá ter dito isto também no sentido inverso, de que vai apostar em outros jogadores, porque os jogadores estiveram nas Champions, no jogo das Champions, não tiveram a oportunidade de treinar. Portanto, eu sinceramente acho que poderá haver aqui alguma alteração no 11. Eventualmente poderá não ser muitos jogadores a serem trocados, mas acredito que pelo menos 1-2 alterações possa acontecer, e no decorrer da segunda parte com certeza que vai haver várias alterações e que o Roger Smith vai escutar as alterações que tem disponíveis, uma vez que temos agora uma quantidade grande de jogos num curto espaço de tempo. O Roger Smith também abordou a questão dos guarda-redes. Ele disse que está muito satisfeito com os guarda-redes, que tanto não só o Elton como o Vlaco Dimos, mas também os jovens jogadores que tiveram, ele diz que ficou impressionado com a qualidade. Em relação ao mercado, ele diz que nas últimas semanas no mercado pode sempre acontecer algo, mas que está muito satisfeito com o plantel que tem. Vou só aqui beber um bocado de água. Em relação ao Weigl, ele elogia o Weigl, mas diz que tem muitos jogadores no plantel na mesma situação, portanto, jogadores de qualidade que não são titulares. E portanto, ele diz que vamos ver o que é que vai acontecer em relação ao mercado de transferências, em relação ao Weigl, mas faz aqui um elogio ao Weigl. Portanto, uma conferência de imprensa num estilo mais pacato, mas ao mesmo tempo um estilo direto e um estilo frontal. Portanto, um estilo mais calmo, mas direto e frontal. Seria assim que eu definiria o Roger Smith em termos de comunicação. Ele diz também que está impressionado com o Florentino. Portanto, nós não nos podemos esquecer que o Roger Smith tem mostrado competência. Reparem, ele começou a pré-época com 40 jogadores, mas apesar disso ele conseguiu definir rapidamente um 11 base, conseguiu definir rapidamente as segundas linhas e também informou a SAD imediatamente quais os jogadores a emprestar e a dispensar. Portanto, ele apesar dos 40, ter iniciado com 40 homens, 40 jogadores, conseguiu definir rapidamente as coisas. Agora, a colocação dos jogadores depende também, já não depende dele, depende da direção desportiva. Todos nós sabemos que se o Benfica entrar na Champions e se vender algum dos sustentários, que vai ter mais recursos para contratar jogadores e, portanto, até o final do mercado, tudo pode acontecer. Ainda temos Gil Dias por colocar, Chiquinho, André Almeida, eventualmente Paulo Bernardo, mas esse não é certo, Meitier, Weigl, enfim, há aqui meia dúzia de jogadores que a serem colocados vão abrir verbas, não só pela questão salarial que o Benfica poupa, mas também pelo dinheiro que o Benfica vai faturar com eles para a entrada de novos jogadores. E também alguns titulares que encabeçam a lista de potenciais saídas, como o Gonçalo Ramos, como eu vos falei ontem, o Vlaco Dimos e o Grimaldo, todos eles por situações diferentes. O Gonçalo Ramos porque desperta cobiça na Europa, porque é o jogador mais valorizado no Benfica. O Vlaco Dimos porque alegadamente não é o guarda-redes perfeito para o esquema de Roger Smith, uma vez que ele tem alguma dificuldade na saída dos postos, e o Grimaldo porque tem o último ano de contrato e até o momento tem-se recusado a renovar. São 3 jogadores de qualidade, 3 jogadores titulares que podem sair e caso saia o Benfica tem que, obviamente, acautelar as suas saídas com novas contratações. E sim, eu acho que se o Benfica vender o Gonçalo Ramos precisa de contratar um avançado. Em relação ao Ricardo Horta, o porquê da insistência no Ricardo Horta? É um jogador que dá verticalidade ao Benfica, portanto tem aqueles movimentos verticais em rapidez, dá a baliza, portanto é um jogador que tem golo
e é um jogador que também vai acabar por fazer aquilo que o Roger Smith quer, que é mutações táticas, principalmente com o Rafa. Ora, o Ricardo Horta começaria na esquerda e fazia aquela mutação tática para o centro com o Rafa aí para a esquerda. Mas vamos ver o que é que vai dar. O que se fala na comunicação social é que o António Salvador já está mais disponível para vender o Horta, mas só o venderia após o jogo com o Sporting. Portanto, o jogo que o Braga vai ter com o Sporting, não me recordo o dia, mas está para breve esse jogo. E o Benfica também, alegadamente, está disposto a chegar até aos 15 milhões por Horta. Vamos ver o que é que vai dar. Bom, pessoal, obrigado por terem assistido ao vídeo. Fiquem bem, tenham um bom dia e vamos estar todos a torcer para que o Benfica ganhe hoje. Aliás, vai ganhar com certeza. Um abraço, fiquem bem.